Namastê, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre meditação. A gente está começando com esse assunto agora, que na verdade é o nosso trabalho que a gente vai desenvolver, né, durante esse ano, sobre meditação. E meditação envolve todo um trabalho de autoconhecimento, de crescimento interior, né? Então essa força interna que a gente vai levantar, ela tem muito a ver com esse contato mais interno dentro da mente, né? Claro que fazer esses trabalhos de força, né, desse crescimento interno, ele exige atividades físicas também. Mas isso é um outro momento. O que a gente precisa, quando eu falo força interior, é justamente ter um contato com as suas emoções. Entender como elas funcionam e saber exatamente como lidar com elas em determinadas circunstâncias, né? De como elas funcionam e o que eu faço quando eu estou sentindo tal emoção. E para isso a gente vai usar a meditação, né? Que é um meio para a gente poder observar essas nuances emocionais internamente. Mas, deixando esse assunto para um pouquinho mais para frente, existem algumas coisas que, vamos dizer assim, são classificadas como barreiras para desenvolver a meditação em si. Uma delas são as desculpas, né? Então, normalmente eu costumo ouvir: professor, eu não tenho tempo para fazer meditação. Minha vida é muito conturbada, minha agenda é muito cheia. Tendo ouvido isso, é muito incrível. Espera aí um pouquinho. É muito incrível como as pessoas conseguem, né, se perder internamente dentro nos próprios pensamentos. Se a gente pegar duas pessoas, uma pessoa que tem um trabalho emocional muito bem desenvolvido, ela é uma pessoa objetiva, né? Ela é uma pessoa que não tem apego às situações, ou seja, se eu precisar me desapegar de uma situação, eu me desapego, eu vou lá e resolvo rápido. E a gente tem a outra pessoa que, por um outro lado, ela fica divagando sobre aquilo que incomoda ela. Então a gente classifica de uma certa forma, no bom sentido, que essas pessoas que não conseguem ter tempo para si mesmas, elas estão no fundo usando desculpa como fuga, para não ter que ficar naquele momento com elas mesmas. Porque a meditação em si, ela exige de você um esforço. Ela exige da pessoa que está praticando um certo nível de esforço e comprometimento, né, para estar ali diariamente construindo uma ponte para o seu crescimento interno. Por que uma ponte? Porque a maioria das pessoas tem um descontato interno muito grande. Então elas tendo esse descontato interno, elas são muito apegadas aos pensamentos. Elas criam fantasias e ficam divagando naquilo, como se aquilo fosse real e como se aquilo fosse se tornar real, como se os objetivos que ela tem em mente e os obstáculos que estão atrapalhando ela atingir aquele objetivo fossem se dissolver, a solução fosse aparecer naquele momento que ela fica ali pensando. Eu já vi pessoas, como por exemplo, no próprio trabalho, né? A pessoa ela chega, ela começa a contar 1000 histórias. Tudo que aconteceu no dia anterior, até o último instante antes de dormir, ela fala tudo, conta tudo, e fala o quanto difícil estava aquela situação e tudo mais, ela precisa resolver. Aí vem uma pessoa
e diz para ela: por que você não faz isso e tal? E ela responde: olha, fantástico, eu não havia pensado nisso, boa ideia, eu vou fazer isso vai resolver. Ok, né? Passa 1 ou 2 dias e a pessoa torna a falar do mesmo problema. Daí a pessoa pergunta: ué, mas não conseguiu fazer tal ideia? E ela responde: poxa, não fiz, eu não tive tempo. Oi, eu não tive tempo é a desculpa para sua falta de vontade de fazer as coisas. É a desculpa que você tem para atribuir a sua incapacidade de realizar, a sua falta de objetividade, a sua falta de efetividade na hora de agir. Essa é a desculpa básica. Porque para meditar, você não precisa do dia inteiro. Nem mesmo a gente tem no mínimo uma carga horária de trabalho de 8 horas. Você nunca vai trabalhar as 8 horas completas. Nunca. Você não é uma máquina. A sua mente precisa de... A sua mente passa por estágios durante o dia. Em um momento ela vai estar mais produtiva, outro momento ela vai estar mais criativa. No outro momento ela vai estar no torpor, ela vai estar cansada, ela vai precisar relaxar. E você não controla isso. Esse momento é uma característica da mente. Você não consegue, de fato, dizer para ela que ela vai ficar no módulo tal o dia todo, porque não é uma máquina. Então, para você ficar ali no estado de meditação, você cria internamente uma energia sattva, né, que a gente chama de sattva, que é uma mente contemplativa, né? E é nesse momento que você adquire a potencialidade para conseguir ter atenção naquilo que você tem que fazer. E através da meditação você consegue desenvolver essa objetividade na ação. Eu consigo analisar a situação porque eu crio um espaço na mente, entre um pensamento e outro, onde eu consigo fazer uma análise e ser mais objetivo em cima daquilo que eu preciso resolver. Eu não fico perdendo tempo, não fico acumulando situações, sabe? Esse é uma das barreiras mais ilusórias e ao mesmo tempo triste que as pessoas dão. Não só para evitar a meditação, mas qualquer coisa que ela tenha que realizar, ela sempre dá uma desculpa. As pessoas sempre dão uma desculpa. E eu já vi para várias situações, né? Inclusive de trabalho também. Inclusive em casa, onde você quiser, você vai ter as pessoas dando desculpa porque não tem tempo. Então, mas é uma desculpa totalmente ilusória. Não faz sentido uma pessoa que diz que não tem tempo. Porque uma pessoa que ela tem objetividade, ela faz tantas coisas, que você fica admirado como que ela faz tanta coisa, ainda tem tempo para fazer outras coisas e ela é capaz de dizer que sobra tempo. Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Dessas pessoas que têm a força interna muito alta, que realizam, que têm efetividade, né? São comprometidas em realizar as coisas e não ficam alimentando ideias do que elas não são capazes de fazer. Elas vão lá simplesmente fazem, independente do resultado. E elas me disseram que sobra tempo. Tranquilamente sobra tempo para fazer outras coisas. E elas fazem muitas coisas. Você não faz ideia. Então, a desculpa que a gente dá é sempre uma forma de fugir de uma obrigação, de uma ideia, de um projeto, de uma vontade. Tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. Tenho vontade de fazer tal coisa, mas hoje eu estou sem vontade. Eu tenho vontade e não tenho vontade ao mesmo tempo. Tudo isso é um jogo da mente que a pessoa acredita naquele jogo fielmente, achando que aquilo é tão real que ela realmente é incapaz de fazer. Ou então a gente volta